Ok, vamos começar, né, pessoal? Então, beleza. Bom, vamos lembrar mais ou menos o que a gente falou até agora para a gente poder chegar nesse capítulo, né? Bom, primeiro capítulo a gente falou sobre os índios brasileiros e os índios do lado da Espanha, né? Da América Espanhola. A gente falou dos incas, maias e astecas. Quando a gente falou, a gente também abriu um espaço para a gente poder falar dos índios brasileiros. Quem perdeu essa aula, tá lá disponível no Google Sala de Aula, se você puder assistir, tirar um tempinho, legal. No segundo capítulo, a gente falou sobre a colonização do lado espanhol e do lado inglês, porque a América do Norte, que seria um pedacinho da atual Estados Unidos, foi a colonização dos ingleses. Essa foi a nossa última aula. E hoje a gente vai começar a falar da nossa colonização do Brasil. A gente vai falar do iniciozinho mesmo. A gente vai falar dos 30 primeiros anos da história do Brasil. Aí é estranho a gente falar isso. Por quê? Porque a história do Brasil, ela não começa com os portugueses, né? Mas oficial, porque assim, a gente aprendeu, você aprender no primeiro ano, tem ser humano envolvido, tem história. Então a história da América é anterior à chegada dos portugueses. Porém, que a gente tem registro é a partir da chegada dos portugueses. A partir daí que a gente consegue ter registros para a gente poder contar a história. Mas lembrando que a história do Brasil já é bem mais antiga. Mas a gente acaba começando a partir da chegada dos portugueses aqui. E hoje, particularmente, a gente vai trabalhar a chegada dos portugueses e os primeiros anos aqui, como é que foi, como é que os portugueses estavam levando aqui em relação ao Brasil. Pronto. Isso é o que a gente vai estar trabalhando agora. Então, esse período de 1500 a 1530, nós chamamos de Brasil pré-colonial. Quando a gente pega esse termo pré, a gente já está falando de antes, né? Pré, antes da colonização. Por quê? Porque antes de 1530, Portugal decidiu que não iria colonizar o Brasil. Só a partir de 1530, a gente vai ver os motivos, é que levaram Portugal a dizer, não, vamos iniciar o processo de colonização. Beleza? Então a gente vai trabalhar o que aconteceu nesses 30 anos iniciais. Primeiro a gente precisa lembrar o que a gente já falou quando a gente comentou sobre a questão da colonização, né, das grandes navegações. Falei para vocês que dois países se destacaram, que saíram nas grandes navegações. Portugal, primeiro país, e Espanha, logo em seguida. A gente falou que Portugal, ele acabou chegando na América. Deixa eu ver se eu pego um mapinha aqui. Peraí, cadê esse mapinha? Tá aqui. Ó, a gente falou então que Portugal, basicamente na época, a meta, o objetivo era chegar aqui para o lado das Índias, né? Para chegar nas Índias, era preciso contornar o continente africano. Passou quase 100 anos contornando o continente. Quase no finalzinho, tá, do século X, na verdade, século XV, é que eles acabam chegando para cá. Beleza? Um longo trajeto. E a Espanha, a gente vê que ela queria chegar para esse lado, navegando, contornando o planeta, né? Navegando em direção oeste. A gente viu que os espanhóis chegaram praticamente aqui em 1492. 2 anos depois foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha para dividir a América entre eles, né? Esse pedaço aqui, ó, para cá, tudo isso aqui oficialmente pertencia à Espanha, e isso aqui para cá pertencia a Portugal. Então, quer dizer, Portugal ficou oficialmente com esse pedacinho aqui, mais isso aqui, né? Pelo menos oficialmente foi o que foi determinado entre esses dois países, beleza? Só que isso, pessoal, em 1494 foi o Tratado de Tordesilhas. Só que os portugueses oficialmente chegaram na Terra somente em 1500. Beleza? Então foram 6 anos que a Terra ficou, pelo acordo, abandonada. Beleza? E a gente vai exatamente falar
da chegada dos portugueses, esse iniciozinho da colonização. Como é que aconteceu? Um primeiro ponto que a gente precisa comentar é o seguinte: tem uma discussão, galera, que diz assim, Cabral foi o primeiro português ou europeu a chegar na América. É a questão que o pessoal fala, né? Pelo menos, desculpa, não foi. Foi no Brasil, no caso, né? Porque se a gente for considerar Colombo, foi antes, né? Beleza. Então, ele foi o primeiro português a chegar no Brasil, ou europeu. Há controvérsias. A gente tem, por exemplo, notícias que, por exemplo, Cabral, ele chega, se eu não me engano, em abril, 22 de abril. Mas a gente tem notícias registradas de um navegador, que é o Fernando de Magalhães, que ele teria chegado aqui provavelmente em janeiro, teria passado, entendeu? Então, 3 meses antes. Mas isso é besteira, né? A gente vai focar mais na chegada mesmo de Cabral. Muita gente fala assim, Cabral chegou aqui, tem uma história que conta assim, Cabral chegou aqui porque houve uma tempestade, ele se perdeu na tempestade, chegou aqui na América e descobriu a América. Tem essa história que a galera conta. Bom, primeiro ponto, é muito improvável dele ter se perdido. Até porque a gente viu nas aulas de grandes navegações que tinham instrumentos náuticos de localização. Você pode até se perder, mas pela localização norte, sul, leste, oeste, você consegue voltar para a rota. Beleza? Então, Cabral ele não era um menino velho, o cara tinha experiência, uma certa experiência. Então, não é bem assim. Provavelmente, aí é o que é mais provável, foi tudo combinado. Talvez ele enfrentou uma tempestade, mas mesmo assim ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Cabral? Cara, o objetivo dele era o seguinte, olhando no mapinha. Era sair daqui e ir em direção às Índias. Por quê? Porque quando os primeiros navegadores portugueses chegaram para o lado das Índias, a galera não gostou muito. Por quê? Os indianos. Porque a galera já estava acostumado a negociar ou com os italianos ou com os árabes. Não estavam acostumados com ninguém mais. Então, os portugueses perceberam que tinha uma certa hostilidade, dificuldade, os indianos quererem vender as especiarias para eles. Aí, qual foi a ideia do rei de Portugal? Vamos mandar aí uma expedição bem armada para poder bater aquele papo bem esperto com eles, ameaçando de morte. Né? Aquele papo bem legal, bem pacífico, né? E aí, qual era a ideia? Vamos mandar a expedição aqui, comandada por o Pedro Álvares Cabral. Teoricamente era assim, ele viria por aqui, contornaria, chegaria, bateria aquele papo bem direto com eles, bombardearia o que fosse necessário, acalmava os ânimos aqui, resolvia os enlaços, fazia tratados e acordos, depois voltava e estava tudo beleza. O que parece para a gente? Que o rei também teria combinado dele fazer o seguinte, Cabral, tu vai dar uma passada aqui no Brasil para pelo menos garantir a posse da terra da gente, que aí tu chegou nem lá. Tem 6 anos que a terra é nossa, a gente não chegou. E aí depois você volta e cumpre o objetivo combinado. Beleza? Por que a gente desconfia disso? Porque quando a gente olha a carta lá escrita pelo escrivão dele, do navio dele, Pedro, né? Foi branco aqui agora, o Pero Vaz de Caminha. Quando a carta chegou lá, o que ela dizia? Vossa Majestade, a terra que era para ser achada, foi achada. Ó, meu amigo. Essa frase diz tudo, né? Se era para ser achada, sim, então foi achada. Então a meta era achar a terra. Então, provavelmente, o que nos parece foi isso que aconteceu. Beleza? Oficialmente, ele saiu no dia 9 de março e chegou no dia 22 de abril. Tu fala, caramba, que diz que demora, né? Pessoal, super normal na época das navegações. Era em média de 30 a 40 dias de viagem para chegar na América. Era muito demorado. Beleza? Onde é que ele chega? Ele chega para o lado da Bahia,
o que a gente chama hoje de Porto Seguro. A imagem que a gente tem de Porto Seguro, né? Claro que quando a gente olha Porto Seguro hoje, a gente sabe que tem diferença, a gente está falando de 500 anos atrás. Essa imagem é só ilustrativa de Porto Seguro hoje. Quando ele chegou em Porto Seguro, ele olhou, tinha vários montes, né? Aí ele chamou um dos montes de Monte Pascoal. Inicialmente a terra foi chamada de Santa Cruz, depois Vera Cruz, ou às vezes eu estou trocando, às vezes é Vera Cruz, Santa Cruz, enfim. No final, eles acabaram descobrindo uma quantidade de uma planta, de uma árvore, na verdade, que era, não era igual, mas era parecida com uma que eles conheciam que era da Ásia, né? E aí eles encontraram essa planta que acabou sendo chamado de pau-brasil, né? E aí eu acho que fica muito... A gente vai já falar sobre o pau-brasil, a gente poder mais ou menos entender porque que essa árvore era tão importante, foi tão importante nesses primeiros 30 anos da história do Brasil. Primeiro ponto que você precisa ter em mente: Brasil foi descoberto? Não, não foi descoberto. Tu descobre uma coisa que ninguém descobriu antes, que nenhum ser humano foi lá e descobriu. Tu foi o primeiro, tu descobre. Mas se outros Ele foi descobriram, tu achado. ainda tá, achado, acho que é o termo correto. Pronto. Não era para procurar a terra, não era para achar a terra? Achou. Então foi achado. Agora, descoberto já é um tema, já é um termo inadequado. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Brasil ia servir para quê? Para ser explorado. Era uma terra que foi descoberta, entre aspas, foi descoberta, foi achada, para que Portugal conseguisse explorar todos os recursos da terra para o benefício dela. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o Brasil se tornou uma colônia de exploração. A gente viu quando a gente falou, por exemplo, da colonização lá para cima, da colonização inglesa, que aí, ó, na parte, por exemplo, norte, lá das colônias, ali foi colonização de povoamento, a galera ia lá para viver, para desenvolver a terra. No sul a gente viu que já foi diferente, né? Foi parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Foi exploração mesmo. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, você tendo isso em mente, você não tem erro, nenhuma questão de vestibular sobre esse tema. Beleza? Só ilustração aqui, essa imagem aqui. Quando a gente fala das embarcações, a gente tinha dois tipos na época. A gente tinha a caravela e a gente tinha a nau. A gente já consegue perceber de cara, ó, que tamanho, a nau é o dobro do tamanho da caravela. A nau era mais lenta, beleza? E se você quisesse, por exemplo, porque, por exemplo, você chega em determinados locais de terra que você vê que os rios, eles acabam desembocando, né, no mar. Então, por exemplo, com a nau, tu não conseguiria, por exemplo, entrar utilizando o rio pelo interior da terra. Não dava, porque ela era muito grande. Se você tivesse, por exemplo, um rio, geralmente não tem a profundidade que você encontra no mar, você pode correr o risco de você prender o seu navio no fundo do rio. Então não é adequado. Já a caravela era fantástica. Além de ser mais rápida, chegando a ser o dobro da velocidade da nau, você ainda podia também navegar em rios. Então era múltiplo, né? Mar e rio. Fantástico. Mas a nau também fazia parte das esquadras. Por quê? Porque aqui, meu amigo, você podia colocar armamentos, você podia botar mais suprimentos pelo espaço ser maior. Então, normalmente, a nau, ela era utilizada para colocar suprimentos e armamentos. Ela sempre acompanhava as esquadras. Beleza? Então, só essa explicação aí para que vocês possam entender. Aqui nós temos uns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. A primeira trecho a gente não vou ler porque fala muito mais da questão dos índios, né? Do primeiro encontro que eles tiveram. Cal, me interessei por ler essa carta. O que eu faço? Vá lá no Google, escreve Carta de Pero Vaz de Caminha. Pronto. Você vai encontrar ali a carta na íntegra.
para que você possa ler. Mas o que vai interessar para mim é o trecho 2. Essa terra, olha aí, ó, tá falando do Brasil. Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós podemos observar deste porto, é tão grande que deve ser bem ou 25 léguas de costa, ao longo do mar. Tem, em algumas partes, grandes barreiras, uma vermelha e outras brancas, e a terra é toda chão e muito formosa, ou seja, muito bonita, né? O sertão nos pareceu visto mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa, e era até demais. Até agora não podemos saber se a ouro ou prata, olha aí, ó o interesse deles, ó o que eles estão querendo aí nela, ou coisa de metal, ou ferro. Rapaz, assim, desculpa esse comentário, mas não dá para você encontrar essas coisas de primeira, não. Os espanhóis se deram bem. Chegaram nas civilizações asteca, por exemplo, e inca, e já viram ouro, né? Que as civilizações utilizavam. Os nossos índios não tinham a mínima noção, não conheciam. Eram bem mais atrasados tecnologicamente do que os índios do lado espanhol, né? Então, por isso que o cara não conseguiu ver, né? Mas, enfim. Até agora não podemos saber, nem o vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado. Fomos entre o ouro e Mino, nessa época do ano. As águas são muito infinitas, de tal maneira é graciosa, que querendo-os aproveitar, dá-se nela tudo, por causa das águas que tem. Essa segunda parte diz assim, ó, não tem nada de ouro e prata, a gente não viu. Mas se o senhor quiser começar uma plantação de alguma coisa aqui, dá certo. Porque aqui a terra é boa e tem muita água para questão de sobrevivência e para regar, né? Em poucas palavras. Então, já de cara, a gente viu que eles não encontraram ouro e prata, beleza? E começaram a ver que o único interesse comercial inicial seria plantar alguma coisa aqui. Aqui nós temos uma imagem de pedaço da carta, né, de Pero Vaz de Caminha. Essa carta ela está guardada lá em Portugal, junto com outras coisas da história deles, né? Claro que ela não fala assim, professor, eles construíram só para guardar a carta. Não, não. Aí é um espaço como se fosse um instituto histórico, né? De Portugal, e esse documento é guardado a 7 chaves, né? Beleza? E aí, beleza. Então, já sacamos o quê? Não tinha ouro, não tinha prata. Pronto, Portugal falou, não tem nada de interessante na Terra. Né? Não tem. Nós queremos ouro e prata. Não encontrou de primeiro, a gente vai estar vendo que 200 anos depois, aí vai encontrar, e vai encontrar é muito. Pra vocês terem ideia, a quantidade de ouro que foi tirado do Brasil, foi extraído daqui, em 70 anos, foi pelo menos 3 vezes mais do que a galera em 200 anos tiraram do lado dos espanhóis. Então, a gente tinha realmente muito ouro mesmo, muito mais, demorou para se encontrar. E a gente vai trabalhar esse tema mais na frente, né? A gente entender como a coisa aconteceu. Então, eu já falei da colonização e exploração, isso aí não vou falar de novo. O que a gente teve nesse primeiro momento do Brasil? Bom, primeiro, 2 tipos de expedições foram mandadas para cá. Primeiro, expedições exploradoras, exploradores de estudo, explorar, conhecer, saber quais são as riquezas da terra, ver o que dava para tirar daqui, beleza? E aí, normalmente, essas expedições, a galera construía estruturas que a gente chama de feitorias. O que é uma feitoria? É um depósito. É só um canto que eles construíam, por exemplo, se colocasse madeira, alguma coisa, botava ali para proteger do tempo. Tranquilo? Até para facilitar também para os navios. Navios chegavam, o cara demorava quase 40 dias para chegar na Terra. Ainda ia chegar aqui, ainda ia pegar as madeiras no interior, os produtos. Cara, ia demorar o quê? 4, 5 meses para o cara voltar para Portugal, né?
Então, normalmente, uma das facilidades era já deixar tudo aqui prontinho, para quando o navio chegar, já levar as mercadorias e resolver o problema. Tranquilo? Primeiro contato com os índios foi tranquilo, não teve briga, até porque não tinha lógica de ter briga. Nenhum dos dois se conheciam, né? Como é que você vai brigar com um inimigo que você não conhece, né? É burrice. Você precisa primeiro conhecer, ver mais ou menos as armas, as estratégias, a organização dele, para você poder atacar, né? Então, no início não teve. Foi muito mais um encontro de admiração e estranhamento. Acho que foi a primeira coisa. Tem uma cena que é relatada também nesse primeiro momento aí do encontro deles, de um índio que olhou para os portugueses assim, impressionado, chocado, né? Porque eles eram muito brancos. Os índios nunca tinham visto uma pessoa totalmente branca. Acho que os únicos que eles viram que era branco era eles, quando para a festa, eles lá se pintavam de branco. Mas nunca viram alguém que parecia naturalmente branco. Teve um índio que não acreditou que eles eram brancos naturalmente, chegou perto deles, cuspiu na mão e tentou esfregar a mão, acho que foi o braço do português, para ver se conseguia tirar o branco, porque não acreditava que ele era um branco natural, tá? Então, isso é apenas para você ver esse primeiro encontro, como é que aconteceu, né? Até teve um momento que foi até interessante, né? Que dois índios, eles foram levados para o navio que estava o Pedro Álvares Cabral, né? E aí conta que, primeiro, eles não se comunicavam praticamente. Os índios falavam na língua deles e os portugueses falavam, e era muito mais gestos, né? E tem uma cena que é bem interessante, que até vou contar de ilustração, que foi quando um deles apontou para o colar de Pedro Álvares Cabral, estava com um colarzão assim de ouro, né? Ele apontou para ele, falou algumas coisas e apontou para a terra. Aí, aí olha a interpretação deles, né? A interpretação dos portugueses é dizer o seguinte: provavelmente eles estão dizendo que tem ouro na terra. Só que não era, foi uma má interpretação. O índio não conhecia ouro. Então, na cultura indígena, quando você gostava de uma coisa, e muitas vezes eles eram diretos quando te pedia. Parece criança, não tem aquele rodeio, né? Pai, gostei disso, eu quero, me dá. Então, provavelmente, ele olhou e falou assim: ei, me dá aqui esse colar para me levar para minha tribo. Então, provavelmente foi isso. Mas os portugueses já entenderam. Olha aí, ó. Talvez ele, ó, lá na terra tem isso aí também. Pelo menos eles interpretaram assim, né? Depois eles viram que houve um grande equívoco. Posteriormente, a gente teve também outras expedições, que a gente chama de guarda-costas. Guarda já diz tudo, né? Guardar, proteger, né? Costas e litoral, né? Então, eram expedições enviadas para proteger o litoral brasileiro. A gente vai estar vendo super ineficiente. Tu imagina o litoral do tamanho da gente, tu mandar um navio ou dois navios para proteger isso aqui. Proteger de qual? Dos estrangeiros. Porque depois começou a aparecer vários estrangeiros vindo aqui à terra poder também explorar as nossas riquezas. Dois principais, ingleses e franceses. Beleza? Esses caras vinham com os nativos, também negociavam com eles, porque para os índios não tinha diferença entre os portugueses e os outros. Beleza? Agora, o que foi assim um destaque econômico desse período? Pau-Brasil. Beleza? Quando a gente fala do pau-Brasil, deixa eu mostrar logo a imagem dele. Tá aqui, ó. Isso aqui é a imagem de um pau-Brasil que é raríssimo você encontrar. O pau-Brasil desapareceu? Não. Tem perigo de desaparecer? Provavelmente não. Por quê? Porque quase todas as prefeituras do Brasil, programa a parte ambiental, toda a cidade, eles têm uma tendência de plantar pau-brasil para conservação. Às vezes numa praça, enfim, todo canto eles vão plantar.
Escolas também têm o hábito, algumas delas, de plantar, aquela coisa toda. Então, provavelmente, não deve desaparecer. Mas, raríssimo é você entrar numa floresta, por exemplo, ali do lado, aqui no litoral, e você encontrar pau-brasil. Essa daí que vocês estão vendo é uma das raras que você encontra. Essa aqui é bem natural. Não foi mexida pelo homem. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é um pau-brasil. Beleza? Muita gente acha que a árvore do pau-brasil é essa daqui, que tem essas sementinhas, né? Essas sementinhas. Por quê? Porque ela é muito parecida com o pau-brasil, mas não é. Beleza? A árvore realmente do pau-brasil tem essas sementes aqui, ó. Talvez alguma vez na vida você viu alguma árvore com essas sementes aqui. Então, provavelmente, ó, com essa folhinha aqui, ó. Beleza? Se você viu essa árvore, então você se deparou com o pau-brasil. Aí você pergunta, Cal, por que o pau-brasil é importante? Hoje, a gente usa o pau-brasil para fazer móvel, mas hoje o maior valor do pau-brasil tem a ver com a música. É para fazer aquele arco do violino, muito cobiçado no mundo, caríssimo, né, a utilização dela para isso. Hoje, amplamente utilizado o pau-brasil. Beleza? Mas na época, o grande valor dele mesmo estava atrelado a isso. Quando você corta, vai cortando a árvore, você vai vendo a seiva. Olha a cor da seiva. É um vermelho brasa. Beleza? O Brasil, que a gente chama de pau-brasil, é de brasa, vermelho brasa. Por isso que a gente chama de Brasil. Beleza? Então é exatamente isso aqui. Disso aqui, na época não tinha como hoje, a gente tem corante artificial, na época era tudo natural. Então eles tiravam essa seiva e a partir delas eles faziam corante para tingimento de tecidos, não é qualquer tecidos, tecidos luxuosos, belíssimos, caríssimos, que era só da elite da época. Então, o valor comercial dessa do pau-brasil, da tintura, era alta. Então, por isso que os portugueses inicialmente se interessaram. Aí você pergunta, Cal, mas quem é que vai fazer esse trabalho de entrar na mata? Porque quem conhece a floresta é o índio. Exatamente. Aí os caras vão usar o quê? O índio. O índio vai entrar, vai localizar o pau-brasil, vai cortar a árvore, carregar até o local, até a feitoria, que era o depósito, e deixa lá guardadinho até o navio chegar. Aí você pergunta, o que que os índios ganharam? Que a gente vai encerrar a aula. O que que os índios ganhavam? Ora, ninguém trabalha de graça, né, pessoal? Os índios recebiam coisas que eles se interessavam, como tecidos, facas, machados, anzóis. Meu amigo, entrava tudo na negociação. Até cachorro e outros animais entravam também na negociação. Os índios, quando se depararam com os cachorros, ficaram apaixonados. Eles, na verdade, tinham até alguns animais domésticos, mas nada como cachorro, né? A interação do cachorro é muito maior do que os animais que eles tinham, né? Então, eles entravam também na troca, tudo que eles consideravam de valor. Rapaz, os machados dos espanhóis eram interpretados pelos índios como poderosos, porque os índios usavam machado de pedra, pessoal. Os portugueses usavam de ferro. A diferença é gritante, durabilidade e também corte muito mais eficiente. Você imagina que para cortar uma árvore, talvez demorasse uns 10, 15 minutos com machado ou 20 minutos com machado de ferro, no índio demorava 40 minutos e às vezes tu perdia o corte do machado, né? Então, os índios olharam aquilo, eles ficaram encantados, acharam aqueles machados poderosíssimos, né? Talvez o machado poder, aquela coisa toda, e entraram na negociação para trocar, beleza? Esse tipo de negociação a gente chama de escambo, pessoal. Aí muita gente fala assim, rapaz, esses índios é um bando de trouxa. Desculpa falar assim, né? Esses índios é um bando de trouxa. Não é não, pessoal. Não pode, sabe por quê?
Porque os caras encontraram, eles não tinham isso era novidade para eles. Isso era uma coisa assim, primeira vez, e era muito útil. Então os caras se interessaram, até a gente. Tu imagina, todo ano eu conto para os alunos. Tu imagina que um dia, vamos imaginar que chegam uns alienígenas aqui. Aí a gente observa que eles estão utilizando um instrumento lá que traduz imediatamente a língua deles para a nossa língua, entendeu? Tradutor universal eficiente. Isso é uma novidade. A gente olhar uma coisa dessa, para eles têm lá, é gratuito quase, mas para a gente tem muito valor. E vamos imaginar que eles têm interesse, sei lá, em alguma pedra, alguma coisa nossa. Meu amigo, a gente vai fazer de tudo para poder ter essa tecnologia que eles têm, entendeu? Então, a gente às vezes olha o índio, mas não fica pensando na gente, né? Uma outra possibilidade. Tranquilo? Então, no início, a mão de obra indígena era o quê? Livre. Eles não eram obrigados a trabalhar, mas eles recebiam presentes, se interessavam e trabalhavam por isso. Para os índios, valia muito. Para os portugueses, os produtos trocados não valiam quase nada. Então, valia a pena. E aí, o ciclo do pau-brasil? Rapaz, vai durar uns 100 e poucos anos. Depois, tudo vai se voltar para o açúcar. A gente vai trabalhar, que vai ser o segundo grande destaque da nossa economia. Tranquilo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender direitinho a matéria? Sem dificuldade? Querem De perguntar boa, alguma de boa. coisa? Pronto.